Olá pessoal, dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos. Na aula de hoje nós iremos criar os componentes de cada formulário. Lembrando que em aulas anteriores nós já criamos aqui cada formulário, por exemplo, contatos, que foi herdado do formulário padrão, as funcionalidades dos botões, liberar os campos, no momento de fazer uma inclusão, ele fazer a limpeza, para que consigamos aqui trabalhar com um campo limpo, para cadastrar um novo registro. E o que está faltando é o seguinte, ó, a tela de contato ela não possui somente ID e descrição, ela tem outros campos, como os dados de endereço, tem o telefone da pessoa, o celular. Então esses outros campos ele não vêm do form padrão, então a gente tem que fazer a inserção deles em cada classe que foi criada. A gente criou o contato visão, o bairro visão, cidade visão e o tipo de contato visão. Então em cada um desses formulários a gente vai ter que entrar para acrescentar os campos que não são padrão, Então, ou seja, não vem do formulário padrão. Observamos aqui cidade, por exemplo, que ID e descrição, vai entrar aqui também o F e CEP, que seria o estado e o CEP. Aqui em bairro vai ter que ter aqui uma listagem para escolher a qual cidade esse bairro pertence. E tipo de contato é o único formulário que nós não precisaremos fazer modificações, porque ele só contém mesmo o campo ID e o campo descrição. Então, voltando aqui ao nosso sistema, vamos abrir aqui o... Vou fazer pelo bairro, que precisa só de mais um campo, então vou abrir o bairro. Bom, dentro do formulário bairro, eu vou criar aqui dentro do construtor, eu vou criar aqui por enquanto para mostrar para vocês que a gente deve fazer alguma alteração no formulário padrão, mas por enquanto eu vou criar aqui. Para criar um componente, como a gente já viu em aulas anteriores, primeiro a gente tem que fazer a criação do objeto, tá? Então nesse caso aqui do bairro, eu vou criar um JLabel e vou chamar de LB bairro e vou criar também um J Combo Box e vou chamar ele de JCB bairro. Não esqueçam de fazer a importação, botão direito corrigir importações ou Ctrl Shift I. Ok, fez a importação, agora eu já posso utilizar esses objetos dentro do meu construtor. Então eu vou criar primeiro aqui o label, que é o títulozinho do... olhando aqui, ó, então tem o ID e tem o text field por ID. Então eu vou criar o label, que é esse ID, a descrição semelhante a esse. Então eu vou criar aqui JL bairro, que é a variável que eu criei ali em cima, o objeto, e vou instanciar esse objeto com um novo JLabel. E eu vou colocar o título desse JLabel de... Se eu estou no bairro, eu preciso da cidade, é um JLabel para a cidade. Ok. JL não, aqui LB, J... Vou trocar aqui em cima, tá? JL bairro, agora sim. Depois que eu criei o componente, eu tenho que localizá-lo dentro do meu formulário. Então eu vou falar o seguinte aqui, que JL bairro, vou utilizar o comando setBounds, que também já vimos em outras aulas, e eu tenho que, deixa eu pegar só o parâmetro certo aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem. setBounds é o último aqui, ó. Eu preciso passar as informações da coluna inicial, da linha, da largura e da altura desse objeto. Vou colocar aqui o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no form padrão. E então esse componente ele vai ficar aqui abaixo do ID. Então vamos lá, vou colocar aqui, vou colocar a coluna 10, uma linha,
Vou colocar um valor aqui só para a gente ver onde que vai ficar, depois a gente aproxima. Na linha 20, vai escrever cidade, eu vou colocar aqui um tamanho 50, e a altura, como eu disse para você nas outras aulas, ele vai ser padrão de 25. E vou adicionar este componente ao meu JPN formulário. Então, JPN formulário.add, e eu coloco ali que eu quero adicionar o JL bairro que eu acabei de criar. Vocês podem observar o seguinte, aqui ficou verdinho, ele conseguiu identificar que o form padrão ele tem o JPN formulário. Só que ele está falando o seguinte aqui, ó, JPN formulário has private access in form padrão, ou seja, no formulário padrão, o JPN formulário está com acesso privado, então a gente não pode utilizá-lo. Isso é resolvido, é muito simples resolver, então eu chego aqui no form padrão, venho aqui no JPN consulta, que é onde eu quero colocar os componentes, clico com o botão direito, venho em personalizar código e mudo aqui embaixo. Ó. O acesso está privado, eu coloco o acesso público. Tá? Qualquer aba dessa, qualquer painel desse que eu quero utilizar, que é o botões, não vai ser necessário, mas se eu quisesse utilizar, eu teria que fazer essa liberação, né? Colocar como público. Depois a gente vai ter que fazer isso também aqui no nosso painel de consulta. Se você olhar aqui, ó, personalizar código, ele está privado. Eu não vou fazer isso agora, vou deixar para fazer depois, para até que a gente relembre, né, esse processo. Bom, feito isso, eu vou salvar aqui o meu programa e ele já tira o erro que estava dando antes. Então aqui eu criei o objeto, criei aqui o meu label, né, posicionei e adicionei o formulário. Se eu executar, a gente está fazendo o bairro. Então vamos executar e dar uma olhada como ficou lá no formulário. Cadastro de bairro. Muito bem, ele colocou aqui, ó. Então eu tenho que descer mais. A coluna eu tenho que voltar uma e descer mais na linha. Então a coluna então não é 10, a coluna vai ser 9. E na linha, vamos colocar aqui então vou colocar 50 para ficar bem embaixo. Creio que a gente tenha que subir um pouco, né? Só para a gente ter um embasamento. Na verdade tem que descer mais um pouco ainda, então vou adicionar mais 10 aqui. Ó. Então na verdade, em vez de 50, passa para 60 e creio que agora deva funcionar, né? Deva estar na altura legal. Beleza, então aqui cidade. Agora eu vou adicionar aqui embaixo um combo box, né, para que a pessoa possa selecionar essa cidade. Então eu venho aqui, vou fazer o seguinte agora, vou pegar o segundo componente lá, que é o JCB bairro, o combo box, vai receber uma instância de JDJ combo box. Vou falar aqui esse JCB bairro. Vou setar aqui as posições para ele, JCB bairro. Set bounds. Bom, então a coluna vai ser a mesma que a 9, que vai ficar embaixo. De 60, vamos colocar aqui, a gente vai achar um padrão, tá? Sempre ele fica, se a primeira é 60, se eu colocar aqui 80 e der certo, sempre vai ser de 20 em 20. Tá? Então vou colocar 80 para a gente ver mais ou menos. A largura do componente pode ser 50 vai ser pouco, eu vou colocar aqui ó, 150. E a altura, como é padrão, colocarei 25. Vamos dar uma olhada como ficou. Então, bairro. Opa, não apareceu. Esquecemos de adicionar, né, ao JPN, né? Então, JPN formulário.add, vou adicionar o formulário, o JCB bairro. Agora sim ele vai mostrar.
Ok, então vimos aqui que 20 posições, né, da linha é um tamanho legal para os componentes. Ok? Só que eu achei ainda que ficou pequeno, né? Para o nome de cidade pode ser maior, então vou aumentar isso aqui lá. Vamos colocar, ao invés de 150, vou colocar 250. 250 deve ser um tamanho ideal. Cadastro de bairro. Ok, 250. Bom, você deve ter observado que só colocando aqui a criação dos componentes dentro do método construtor, já foi possível, né, que funcionasse, né? Então aqui, ó, quando eu abro o bairro, né, já veio aqui o componente para cá. Só que tem um detalhe, deixando dessa forma, às vezes em uma equipe de programação, nem sempre o programador vai se atentar, né, em colocar esses componentes, a criação desses componentes no método construtor. Então a gente vai dar uma ajuda para ele. A gente vai criar aqui, como a gente viu na aula passada, né, nós colocamos a classe form padrão, nós colocamos ela como classe abstrata, né, indicando que ela não pode ser instanciada, somente herdada. Neste caso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um método abstrato. Então, o que é o método abstrato? Eu coloco somente a assinatura do método e estou dizendo que todo mundo que estender esse método, ele tem que fazer a implementação. Então, ele ficaria dessa forma aqui. Ó. Então, eu venho no formulário padrão, venho no código, vou abrir uma linha aqui em cima e vou falar o seguinte. Ó. Deixa eu colocar um comentário aqui. Classes não, desculpa, métodos abstratos que serão implementados pela classe filha, ou seja, a classe chamar o formulário padrão. As classes filhas são, né, o bairro visão, o contato visão, né? E eu vou falar o seguinte aqui, ó, que eu vou criar um método público que não terá retorno. Ele vai se chamar inicializar componentes, ok? E ele não vai ser implementado pelo form padrão. Então eu chego aqui na frente e falo assim, ó, abstract. Ele vai entender que todo mundo, toda classe que herdar, vai ter que fazer a implementação desse método, ok? Então se eu chegar aqui agora e salvar, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro aqui no bairro visão e nos demais componentes também. Por quê? Eu não falei que toda classe filha que herdar, ela tem que implementar o que está aqui no método abstrato? Então, agora, quando eu chego aqui no bairro visão, ele vai falar o seguinte, ó, se eu clicar aqui, implementar todos os métodos abstratos. Ele já coloca para mim aqui um override, né, que ele está fazendo uma sobrescrita. E eu vou colocar aquele comando que eu havia colocado no construtor, eu vou colocar aqui dentro. Tá? Vou dar um Ctrl X aqui para recortar. E vou colar esse método aqui dentro do iniciar componentes. O código fica até mais organizado. Então aqui, todos os componentes que eu quiser criar na tela via codificação, eu vou colocar dentro desse inicializar componentes. Vamos salvar, ele vai tirar o erro do visão, mas os outros vão continuar com erro. Então basta que eu chegue aqui em cada um deles, ó, e mande implementar os métodos. Esse comando aqui eu posso apagar, colocar só um comentário. Inserir componentes aqui. Faço a mesma coisa com visão. Implementar os métodos abstratos. E mesma coisa com o tipo visão.
aqui no tipo visão, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui inserir os componentes aqui, lembrando que esse aqui não vai precisar desse método, né? Porque ele só tem ID e descrição mesmo, tá? Salvando aqui. Agora é o seguinte, ó, se eu executar esse programa, quando eu clicar no bairro, que é o exemplo que a gente está fazendo, observem que não apareceu nada aqui no nosso formulário. Isto porque, como nós implementamos aqui o método abstrato, dentro do formulário padrão, no método construtor, vamos só separar aqui, ó, método construtor, eu tenho que fazer a chamada para o inicializar componentes. Então eu coloco aqui, ó. Deixa eu ver na ordem, eu vou colocar, pode ser aqui mesmo, inicializar componentes. Não confundam com esse primeiro aqui, ó, init componentes. O init componentes, ele inicializa os componentes que nós criamos para o formulário padrão. E aqui ele faz o seguinte, então ele vai inicializar aqui o ID e a descrição, e aqui embaixo ele vai inicializar os demais campos de cada formulário. Okay? No caso, o bairro que a gente está criando, ele vai colocar a cidade, né, e o combo box de cidade a mais. Executando, agora vai ter que aparecer dentro do bairro o nosso campo cidade e o combo box aqui. Okay? Então o bairro está pronto. Vou fazer mais um aqui, vamos fazer a cidade. Então, vou fechar tudo isso aqui, ó. Vamos dar aqui um fechar tudo. Ok? Vou chegar agora aqui em cidade. Inserir os componentes aqui. Muito bem. Vou aproveitar o bairro aqui para a gente não perder tempo. Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar essa codificação. Vou jogar aqui na cidade. A cidade, ela vai precisar aqui, vamos instanciar aqui, nós vamos criar os objetos, desculpe, vamos criar os objetos aqui para cidade. Vai precisar, né, de um JLabel, LB. Então a cidade vai ter a descrição, vai ter o LB UF, vai ter um outro label que é o LB JL, JL UF, aqui JL CEP. Vou precisar também para o F um combo box, né? Então J combo box. Vou chamá-lo de JCB UF. E para o CEP vai ser um text field por enquanto. JText text field JTF JText field CEP. Text field CEP são os campos que a gente precisa, tá? Não não esqueça de importar, sempre importando. Então aqui o primeiro é JLUF, JLUF vai receber o título de UF, e esse JLUF, a posição dele, vamos aproveitar essa posição que está aqui mesmo, 90, 60, 50, 25 e JL UF. Esse é o label. Agora aqui embaixo é o combo box. Então JCB UF. Trocar nos demais. Ó. Vamos executar para ver como ficou. Cidade UF. UF eu posso reduzir o tamanho, né? Não precisa isso tudo. Então, em vez de 250, vamos colocar aqui apenas um 100 e vamos verificar se ficou um tamanho legal. Então, cadastro de cidade. Pode diminuir mais ainda, né? 70. Largura 70. Executando.
70 é tamanho legal. E na frente eu quero colocar agora o F. Então, vou aproveitar esse aqui, que é o label. Na verdade vai ser JL, o CEP, né, na frente. Ok. E aqui, ok. O texto vai ser CEP. Alterando as posições. A linha vai ser a mesma, a largura a gente pode ver depois, né? Vai ter que, o CEP vai ter que aumentar um pouco, já pode aumentar, vamos colocar um 100. Agora, a coluna não pode ser a mesma, que vai ser na mesma linha. Então, se aqui está 9 com tamanho 70, 80, vamos colocar aqui uma coluna 90 para ver. Chegando ele para frente, para ver se vai dar certo, se está de acordo com o que a gente quer fazer. Então eu coloquei só o label, cidade. Lá, mais ou menos, né? Ok, agora eu vou colocar o text field na frente. Então aqui o text field eu vou colocar JTF CEP. Foi isso que a gente colocou lá? JTF CEP, isso mesmo. Então JTF CEP recebe um novo J Text Field. JTF CEP.setBounds. Que posição que a gente vai colocar? Então 90, que é a mesma coluna de cima. Se ali a linha é 60, aqui eu vou colocar 80, que é mais ou menos o que a gente viu de 20 posições, né? A largura, vamos colocar aqui 150 e a altura 25. Vamos ver se vai dar certo. Opa, novamente esqueci de adicionar, né, ao JPN ali. Então, ó, JPN formulário.add, que é para adicionar, e vou adicionar o JTF CEP. E agora vamos testar para ver se está tudo ok. Vamos lá. Cidade. Beleza. Então aqui é o F que a gente vai colocar, vai preencher depois, e aqui o CEP para a pessoa digitar. Ficou grande aqui, mas não tem problema não. Inclusive que a gente vai trocar esse componente depois, ok? Bom, gente, nesta aula nós vimos aqui como criar, né? A gente já tinha visto como criar os componentes via codificação. Na verdade, o intuito dessa aula foi mais fazer o que? Foi demonstrar como criar um método abstrato, onde eu coloco, né, no formulário padrão, eu coloquei aqui o que nós chamamos de assinatura de método, ok? Quando eu coloco abstract na frente, ele significa que eu não vou implementar esse método no form principal, no form padrão aqui, desculpe, e esse método vai ser implementado pelas filhas, aquelas que herdarem, né, o comportamento aqui do form padrão terão que codificar este método. E aliás, né, não teria como eu codificar o form padrão, esse método de inicializar componentes, porque cada formulário ele tem, né, sua particularidade. Como a gente viu ali, o bairro ele tem a cidade ela tem a UF, tem o CEP, então não teria como eu colocar isso como padrão. Então eu criei esse método abstrato e a partir daí todos os outros as outras classes aqui, por exemplo, tipo de contato e visão, já tem aqui inicializar componentes, apesar que aqui não precisa. E tem aqui o formulário maior, né, que a gente tem, que é o contato, também que ele implementou aqui uma sobrescrita do método inicializar componente. Então, o que vocês vão fazer agora? O formulário padrão eu não vou colocar na videoaula porque são muitos campos e isso gastaria muito tempo. Então vocês vão codificar, né, esse formulário de contato, formulário contato, visão, e vão acrescentar esses campos aqui, ok? Então, essa aula vimos aí como criar um método abstrato. Então, até a próxima.